Você já se questionou sobre a forma correta de receber a Sagrada Comunhão? Um simples gesto carregado de significado profundo. A comunhão na mão é um ato de sacrilégio? Você realmente está comungando de forma digna? Descubra agora a verdade por trás desse gesto sagrado e as consequências da sua escolha. Milhões de católicos comungam todos os domingos. Mas será mesmo que você está fazendo isso da forma correta? A maneira como recebemos Jesus Eucarístico diz muito sobre a nossa fé. Eu mesma, por muito tempo, comungava sem me aprofundar nesse detalhe. Mas pesquisando, me levou a uma descoberta chocante sobre a tradição e a prática de como receber a comunhão. A prática da comunhão na mão se tornou comum em muitas partes do mundo, especialmente após a pandemia do Covid-19. Santo Tomás de Aquino e São João Paulo II apontam para um privilégio exclusivamente sacerdotal em tocar na Eucaristia. A justiça comutativa exige que o consagrado seja tocado por pessoas consagradas. Começamos a entender a profunda diferença teológica entre as duas práticas, questionando a igualdade entre a reverência laica e a sacerdotal. Mas a questão não se limita à teologia. Há consequências práticas assustadoras que a comunhão na mão pode trazer. A instrução Memoriale Domini, de Paulo VI, exorta muito essa questão. A Igreja se preocupa com a preservação da reverência devida ao Santíssimo Sacramento, algo muitas vezes negligenciado na prática moderna. Argumentações em favor da comunhão na mão muitas vezes se baseiam em interpretações superficiais de textos históricos, aplicando uma teologia inconsistente. A alegação de que a intenção interna é o único fator relevante ignora o aspecto ritualístico da liturgia, que é um ato de culto a Deus, não apenas um ato individual. A falácia de igualar a intenção interna com a forma externa de receber a comunhão é exposta, mostrando a importância de uma postura externa como sinal de reverência e fé. As consequências de uma fé superficial são graves. A generalização da comunhão na mão não é apenas uma questão de preferência pessoal. Ela representa um declínio na compreensão da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. A facilidade com que a hóstia pode ser manipulada, acidentalmente ou não, aumenta o risco de profanação, algo que a Igreja sempre buscou evitar com rigor e cautela. O ato de receber na boca demonstra a submissão total e adoração ao Rei dos Reis, além de receber na boca de forma ajoelhada. A análise nos mostra como um simples gesto pode ter consequências espirituais profundas, impactando a relação do fiel com o mistério eucarístico. A diminuição da reverência tem consequências ainda mais preocupantes, visto que o externo expressa o interno. Falando um pouco sobre o sacrilégio, podemos compreender que a utilização de partículas consagradas em ritos satânicos é uma realidade preocupante. A comunhão na mão facilita esse tipo de sacrilégio, criando uma brecha na segurança do sacramento. A Igreja não pode ignorar esse risco, e a própria história da prática da comunhão demonstra a sabedoria em priorizar a comunhão na boca. Existe um texto que cita o relato de um jovem humilhado por um sacerdote por comungar de joelhos, demonstrando a resistência de alguns clérigos às práticas tradicionais. A discussão revela a vulnerabilidade do Santíssimo Sacramento, a má intenção humana e a importância de medidas preventivas. Mas por que a imposição da comunhão na mão?
Por incrível que pareça, a imposição da comunhão na mão tem raízes de uma teologia equivocada, que procura minimizar a distinção entre o sacerdote e o fiel. O que também explica a proliferação de ministros extraordinários da Eucaristia, a celebração de missa sem padre e outras práticas que contrariam a tradição da Igreja. A imposição da comunhão na mão e na posição de pé, por exemplo, busca obscurecer a distinção entre a ordem sagrada e o povo de Deus. Isto implica em uma subvalorização da ordenação sacerdotal e do próprio sacrifício eucarístico. Descobrimos a verdadeira motivação por trás dessa mudança de prática e as consequências devastadoras que ela impõe à Igreja e à fé. Mas existe uma forma de reverter esse processo de banalização do sacramento, e a solução não está em debates inflamados, mas em um retorno à piedade e à reverência tradicionais. A comunhão na boca, de joelhos, é uma demonstração clara de fé e reconhecimento da presença real de Cristo. A Igreja permite a escolha, e essa escolha deve ser guiada pela fé e pela compreensão do significado deste ato sagrado. A liberdade de escolher não deve ser usada para relativizar a importância do gesto e do respeito devido. Cada fiel tem o direito de comungar na boca e de joelhos, um ato de profunda adoração, reconhecendo que é verdadeiramente Cristo presente na Eucaristia. A educação litúrgica é essencial para o conhecimento da tradição e das práticas mais dignas de receber o corpo de Cristo. A catequese é fundamental, e descobrir o poder da educação litúrgica e como ela pode fortalecer a fé e o respeito do sacramento são ainda mais essenciais. E podemos mudar isso com um chamado à ação que é claro. Comunguemos com reverência, de joelhos e na boca, reconhecendo a presença real de Cristo na Eucaristia. Esse vídeo é apenas um ponto de partida. Informe-se, estude a teologia sacramental, dialogue com seu sacerdote e defenda a prática mais reverente, sem fanatismo, porque isto não é. Lembre-se que a escolha é pessoal, mas deve ser consciente e fundamentada na fé. Busque mais conhecimento e compartilhe essa importante mensagem. Um sentimento de esperança é um chamado à ação coletiva para resgatar a dignidade da Eucaristia que nunca pode ser perdida. Que nossa adoração seja digna do Rei dos Reis. Deus abençoe você e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama e vê que precisa entender sobre esse assunto.